Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui comigo. Johnny falando com vocês do canal Prefiro o Rinco Trader. Uma grande satisfação tê-los aqui comigo. Bom, hoje estamos no nosso 26º dia de operações na mesa, né, da o Invest in Trade, do projeto Direto na Mesa, né, projeto este do qual nos ajuda muito, principalmente por conta de não passarmos até mesmo por teste, mas estar operando direto já, né, sem ter essa necessidade de teste ou algo do tipo, né, que muitas das vezes coloca-nos numa situação em que às vezes deixa até nós desconfortável, né, por conta da pressão, algo do tipo, né, com o fato de ter um tempo, né, determinado para poder estar fazendo esses exames ou algo do tipo. E visto que a Uninvest está trazendo esse benefício aí, né, embora ainda tenha ainda quem queira fazer ainda, né, os testes de mesa, eles têm esse projeto direto na mesa, que se trata de um projeto do qual você opera com o capital deles, sem precisar estar fazendo o teste, mas de forma um pouco desalavancada. Ou seja, esse projeto do qual eu entrei com um investimento de R$ 600, no entanto, com uma margem de R$ 1.800 de perca para poder estar sendo desclassificado e até mesmo deixando de estar operando na mesa, tá bom? Mas é muito importante, né, a gente saber que eu tenho um limite de contratos para estar operando também, que seria no caso desse projeto de 5 contratos, bem diferente da mesa proprietária quando você tem um pouco mais alavancagem com relação ao contrato, mas ao mesmo tempo também você tem a necessidade de fazer o teste. E aí muitas das vezes isso aí deixa muitas pessoas desconfortáveis, e aí, por conta disso a Uninvesting tem este projeto aí que tem beneficiado muitas pessoas aí, tá bom? Bom, antes de mais nada aí, vamos pedir para vocês aí, para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê uma forcinha para nós aí, para você que já é inscrito, que você possa estar curtindo os vídeos, que você possa estar se interagindo aí também, juntamente conosco aí, né, nos comentários, dando sugestões, críticas, dúvidas ou algo do tipo, para que a gente possa estar crescendo e evoluindo junto, tá bom? Bom, 18/4, né, 25º dia, ou melhor dizendo, 26º dia, 26º dia, já chegamos no 26º dia de operação na mesa, e hoje, no dia de hoje, né, o índice deu algumas entradas aqui até então. No entanto, algumas eu consegui até pegar, né, no caso, né, mas nem todas a gente conseguiu estar entrando por conta de uma volatilidade que ele teve num determinado momento, que acabou me impossibilitando de estar entrando na operação. Mas vamos lá. Bom, o operacional, né, para quem já conhece, no caso, né, é, seria o quê? Ponto de box preto, sequência verde, vermelho no caso, me dando indicação vermelha aqui embaixo, venda. Box no caso, formado por um branco e um azul, indicativo, todo verde, sinal de compra. Neste método aqui, que foi algo que eu acabei fazendo e inclusive também ajustando, mesmo que aqui o filtro não esteja todo verde, eu ainda consigo estar entrando, e mesmo que o filtro não esteja todo vermelho, eu também consigo estar entrando, tá bom? Posso estar entrando e posso estar desconsiderando isso aqui, ao contrário daquela outra regra que eu estava utilizando. Eu fiz algumas modificações aqui, inclusive algumas melhorias, e até mesmo também mudei aqui um pouco as cores. Por quê? Porque até então eu não tinha muita noção com relação a essa questão de daltonismo, e aí tem pessoas que têm dificuldade, né, com relação a cores, né? Aí aqui eu já joguei para azul, e aqui o de baixo eu joguei para vermelho, para justamente estar auxiliando essas pessoas também, tá bom? Vou estar alterando isso aqui também, né, com o decorrer dos dias aí, vou estar alterando também essa regra aqui e modificando as cores também para poder facilitar para todos, tá bom? Bom, então vamos lá. Hoje eu fiz uma entrada exatamente aqui, né? Como vocês bem viram, box preto, box vermelho, sequenciado, me dá uma condição de operação. Visto isso, eu faço uma venda, né, no caso, né, com um alvo de 200 e um stop de 150 pontos. A minha venda ela pegou um pouquinho aqui em cima, mas a gente observa que o mercado ele chegou próximo do meu ponto de saída. Olha lá, para vocês dar uma olhadinha aqui, ó. O mercado
me deu a condição ali de saída no 106.900, onde eu deveria estar saindo. O mercado ele chegou a atingir uma mínima de 106.925 e o meu preço de saída era 106.900. Nesse momento eu me mantive na operação e não saí, acreditando que eu poderia estar tendo uma condição favorável de que o mercado pudesse voltar. Só que imagine você que esses sinais que eu tenho aqui, onde você vê essas marcações amarelas aqui, se trata de um dos principais suportes e resistências que eu tenho no índice. O mercado ele veio e bateu justamente nele. Se você parar para analisar, a gente vai observar aqui, ó, que aqui foi um movimento bem expressivo do índice hoje, onde ele andou em 46 minutos, 1.686 pontos. Ou seja, no momento em que ele está andando dessa forma aqui, isso daqui dificilmente vai estar parando ele. Mas quando ele dá uma acalmada, a gente observa que ele já começa a parar já nessas lajes e até mesmo, como a gente costuma dizer, né? Que se trata de um colete à prova de balas, né, onde ele segura um pouco esse impacto. Tanto que aqui ele segurou, a gente observa que ele voltou e aí ele segurou novamente. No entanto, como já rompeu uma vez, ou seja, como ele já testou uma vez aqui, e novamente ele vai fazer o que? Ele vai procurar um teste de um próximo. E a gente observa que ele vem, ele chega a fazer um teste, e aí ele retorna, ele começa a trabalhar dentro desses andares aqui do mercado. A gente vai estar analisando isso daí. Tá bom? Mas visto isso, o mercado me pegou aqui no caso, né, na minha entrada. No entanto, como eu disse, eu entrei aqui em cima, um pouquinho antes. Se eu tivesse deixado meu alvo exatamente com 200 pontos, automaticamente eu teria saído lá no 935 que tinha saído da operação. No entanto, como a minha entrada seria aqui, eu deixei o meu alvo um pouco mais abaixo. Ele voltou e acabou me estopando aqui na operação. Eu não consegui ter êxito nessa operação. No entanto, a gente observa depois que o mercado ele deu uma nova oportunidade de entrada, que foi quando ele formou esse box preto, seguido do branco, e aí logo em seguida ele me dá o azul, que me dá a característica de compra. Só que esta compra aqui eu não consegui pegar ela. Por quê? Porque foi muito rápido. O mercado ele retornou rápido. E aí quando eu coloquei a minha ordem aqui, por se tratar de Renko, a minha ordem ela estava aqui em cima. Eu cancelei minha ordem e joguei ela aqui para baixo. E aí quando eu joguei ela aqui para baixo, o mercado formou esse box aqui muito rápido. Ou seja, eu já não entraria mais no meio do caminho, porque a gente está falando aqui já de nada a nada 50 pontos. E isso aí pode impactar um pouco na minha proteção. Se eu porventura tivesse conseguido entrar exatamente aonde eu deveria ter entrado, que seria aqui, eu teria atingido o meu objetivo ali. No entanto, não alcancei. Mas o mercado vem e me dá uma outra condição aqui novamente. A gente observa que ele me dá o box branco aqui e me dá o box azul novamente seguido. Eu faço a minha entrada um pouquinho aqui atrás e eu consigo estar buscando lá o meu alvo. A gente observa que o mercado foi lá e atingiu o meu alvo de gain. Bom, visto isso, essas foram as únicas operações que eu fiz no mercado hoje de índice, né? Dólar, eu não fiz nenhuma operação. Vamos dar dando uma olhadinha aqui no cenário do dólar. Dólar, eu estou revendo alguns conceitos nele também, principalmente porque ele é um pouco mais alavancado. Eu estou dando uma olhadinha nessa questão aqui relacionada a este operacional aqui, que eu tenho feito algumas pesquisas aí e alguns estudos, na verdade, né, referente a alguns dias anteriores aí, tenho visto um bom resultado nele, que se trata de entrar contra o movimento, na verdade, né, nessas pernadas aqui. Por exemplo, a gente observa que o primeiro sinal do dia, né, a gente tem ele aqui às 9 horas. Esse daqui eu já deixaria ele de lado, não entraria nele, né, porque eu só entro após as 9h03, como vocês já têm visto aí. Ou seja, entraria aqui nesse caso, né, a gente observa que o box ele virou para cima, média me dando condição, stop de 7 pontos, alvo de 9 pontos, que é o que a gente segue, né? Então aqui seria uma opção já de compra no dia de hoje. A gente observa que aqui em cima
a gente vê uma nova condição também de venda, ou seja, stop de 7 pontos, alvo de 9 pontos para gain. A gente observa que aqui também me deu uma condição. Só que olha um pequeno detalhe aqui que faz a gente filtrar um pouco o movimento. A gente observa que aqui a gente vê um fundo, aqui a gente vê um fundo maior do que o anterior e o IFR nos dando uma condição de sobrevendido. E aí, sendo assim, a gente tem uma característica já de compra nesse caso aqui. Aqui a gente observa que o mercado já está bem esticado e ele me dá esse movimento aqui. E aqui a gente tem um indicativo já do IFR, mostrando que ele está sobrecomprado, ou seja, pode vir a correção aí. É onde a gente filtra algumas coisas para poder estar entrando. A gente observa que aqui a gente tem uma movimentação, porém o IFR ainda está dentro do campo de jogo. E a gente vê uma segunda. Na segunda, já é característica já uma condição de poder estar entrando. A gente observa que o mercado novamente vem e faz a movimentação e busca o alvo. Se a gente, desculpa aí. Se a gente pegar alguns movimentos para trás aqui, a gente vai observar que ele vem trabalhando dessa forma. Vamos dar uma olhadinha aqui no dia de ontem, por exemplo. A gente observa que no dia de ontem ele deu para nós aqui o que? Duas entradas, que foi uma exatamente aqui, condição de FR também nos dando também sobrevendido. A gente vê uma condição de entrada aqui e a gente observa que o FR está dando para nós também uma condição de sobre comprado. E aí a gente vai rodando para trás aqui e a gente vai começando a observar que o operacional em si ele demonstra uma certa assertividade, mas não é isento de stop, tá bom? Isso a gente tem que deixar bem claro, a gente não consegue encontrar um operacional que seja 100% assertivo. Mas a gente observa que acontece exatamente o que aqui. Vamos lá, a gente tem aqui novamente mais uma condição, que foi no caso o nosso IFR, né, acionado para cá. E a gente tem também um novo parâmetro aqui, no caso, que me dá a condição de compra, né, por ele estar sobrecomprado, sobrevendido, melhor, né, para a gente poder estar comprando. A gente vê aqui que o mercado dá essa condição aqui, e ao mesmo tempo que ele dá essa condição aqui, a gente observa que ele está fazendo isso daqui, ó. Só que olha só que interessante, né? Ele deu essa condição aqui, porém a gente vê que aqui a gente tem um topo, e aqui a gente tem um outro topo. E a gente vê que o mercado ele está fazendo isso daqui ainda, né? Então é questão de analisar o contexto para poder estar entrando na operação. E a gente observa que depois o mercado vem aqui novamente, ó, ele faz um topo aqui, já maior do que esse topo anterior, mas ele dá a condição. E a gente vê que a assertividade dele está sendo muito boa. Mas num caso como este aqui, a gente observa que é necessário a gente ter um pouco de cautela com relação à pontuação. Porque o meu alvo é 9 pontos e o meu stop é de 7 pontos. Aqui, tranquilamente, porque já está me dando já a condição por ele estar comprado, sobrevendido. Então, ou seja, acionou, entrei, pronto. A gente vê aqui que aqui ele dá para nós a condição, só que daí a gente vê o que? Uma, uma condição de saída dele aqui menor do que a gente leva em consideração. Mas é interessante a gente perceber que a média que está passando pelo meio ali é a média de 20 períodos, ou seja, ela serve como um ponto de saída também. Geralmente ela é bem respeitada. Se eu coloco nela, automaticamente o meu alvo seria 7 pontos. Ou seja, eu teria um alvo de 7 pontos para um stop de 7 pontos. E aqui seria a mesma coisa. Um alvo de 7 pontos para um stop de 7 pontos, que atingiria também o objetivo. Já aqui a gente vê que o mercado, né, deu a condição aqui, a gente observa, no entanto, aqui ele não ultrapassou ainda. Quando acontece isso aqui, é bem interessante a gente parar para dar uma analisada, porque realmente quando acontece isso, é mais interessante a gente esperar essa divergência. Porque aqui a gente identificou que aqui ele está realmente ainda sobrecomprado. E aqui também. Já aqui a gente observa que ele só deu encostado, ele não passou ainda para a média de cima, né? Ou seja, aguarda o sinal e entra em seguida quando ele der a divergência. Deu a divergência, entra, objetivo no caso, 9 pontos, stop de 7 pontos e segue-se o baile. A gente observa que aqui ele deu um stop, olha só. Ele deu sinal, aqui ele está
comprado, no caso, né, sobrevendido, deu sinal, só que ele estopou aqui essa operação aqui no caso. Então a gente observa que aqui ele deu um stop, foi um stop que ele deu aqui, tá bom? É um parâmetro, né, que eu estou estudando, né? Até então eu desenvolvi algo para os box, no caso, né? Outros indicadores que eu utilizo para o box, diferente do indicador que eu estou utilizando para cá, né? Aqui eu fiz alguma coisa, né? Alguma melhoria para poder me auxiliar nessas condições aqui que eu tenho, tá bom? Para poder estar fazendo a entrada. Tanto que se a gente for para analisar, a gente vai observar, olha, que este aqui mesmo já não pintou de vermelho. Este pintou, mas este aqui já não pintou. Então, esses são alguns parâmetros que a gente está utilizando, que eu tenho estudado aí, né? Se a gente correr para trás aqui, a gente vai ver que vai ter mais algumas condições, olha. Bacana, a gente observa aqui, olha. Vamos dar uma olhadinha nisso daqui rápido, para que o vídeo não fique tão longo. Vamos lá. A gente observa que o mercado ele deu a condição aqui, ó, box verde, deu a marcação para nós aqui de estar sobrevendido, no caso, né? E aí deu sinal, alvo de 9 pontos, stop de 7. Buscou o alvo. A gente vê a condição novamente aqui, ó. Quando ele dá para nós aqui a condição, automaticamente aqui ele passa. Ó, ele chegou a passar aqui ainda, por mais que seja suave, ele ainda passou. A gente vê a condição aqui novamente, porém a gente não vê a condição aqui, ó. Quando acontece isso, como eu já disse já no anterior ali, né? Que ele só encostou aqui, ele ainda passou um pouco. Aqui ele só encostou. Aí é questão de análise, né? De momento, né? É ideal aguardar o que? Uma divergência. Aguarda uma divergência, entra e busca o alvo. Aqui a gente observa que ele só encostou novamente. Ó. Então, ou seja, é questão de análise, de contexto e até mesmo de observar como que o mercado está agindo nesse momento, né? Poder estar entrando na operação. Mas é um caso de repente estar aguardando aqui também para poder não estar fazendo até mesmo uma operação como essa, né? Aí é uma questão de análise de mercado e contexto do momento, no momento em que ele está acontecendo, tá bom? Bom, essas foram as operações realizadas no dia de hoje, né? Tanto no índice quanto no dólar. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi o dia, né? Como é que foi as operações, para que eu possa passar para vocês. Vamos aguardar aqui. Bom, essas foram as operações relacionadas no dia de hoje, como eu comentei com vocês, né? Foram somente 2 operações no índice, né? A gente fechou o dia hoje com R$ 13,72. Como vocês bem sabem, né? Após o meio-dia a gente não está operando, só opera até as 11 horas ali, no caso até as 11h50. E foi o que a gente conseguiu fazer hoje. Se porventura a gente tivesse conseguido fazer essa operação que andou muito rápido aqui, a gente tinha fechado o dia aí com um saldo até mais interessante, né? Mas como não deu, a gente fechou com este valor aqui e estamos encerrando o dia, tá bom? Bom, um grande abraço para vocês aí, para você que tem estado conosco aí no canal, tá? Não esqueça de dar o seu like, de deixar a tua curtida, de estar compartilhando com os amigos aí, tá bom? Se você achou relevante ou algo do tipo, conteúdo, beleza? Bom, para quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, deixe a sua curtida aí e bora lá, tá bom? Tendo alguma dúvida, deixa nos comentários para nós aí, para que a gente possa estar crescendo e evoluindo junto aí, sanando as dúvidas e até mesmo ajustando aquilo que é necessário ser ajustado, tá bom? Bom, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau!